Bem-vindos e bem-vindas ao Engenharia que Transforma, o podcast da Timenal. Eu sou a Karine Cardoso e tenho o prazer de conduzir essa conversa incrível com dois especialistas e líderes do tema Gestão de Riscos de Projetos. Antes de começar, não se esqueça de seguir a Timenal nas redes sociais e curtir o nosso podcast no Spotify e no YouTube. Hoje contamos com a presença ilustre de Wester Cardoso, ou melhor, Cardoso, e do Cláudio Alves, um engenheiro com mais de 30 anos de experiência, com mestrado na área de riscos, não é isso, Cláudio? É isso, agradeço o convite, Karine, por estar aqui, tratar de um tema que eu tanto gosto e acho relevante para o mercado como um todo. E queria também parabenizar a Timenal por levar conhecimento para toda a comunidade técnica. E se eu bem me lembro, né, Cardoso, desde a época lá das lives na pandemia e até agora se renovando, né? Isso mesmo. A gente começou que é na pandemia, de uma linha para a gente elevar conhecimento técnico, trazer à tona temas importantes, e hoje é o tema de riscos, e agora se atualizando no formato de podcast, onde que a gente traz aqui convidados, né, que conheçam o tema, que é no dia a dia das indústrias e dos que é projeto. Então, espero que todos aqui aproveitem bem. A gente vai falar sobre riscos, falar sobre liderança, falar sobre comunicação e como tratar isso lá no dia a dia. É uma honra receber vocês para essa conversa, cultura de risco e desafio da gestão de riscos profundo, né? Mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre vocês? Positivo. Vamos lá, Cláudio, fale sobre você. Bom, eu tenho 52 anos de idade, sou pai de uma moça, que me orgulha muito, esposo, como você falou, tenho mais de 30, para ser mais exato, mais de 35 anos na indústria já, e aí eu passei por diversas posições, diversas indústrias, né? Indústria alimentícia, indústria de mineração, por fim eu estou na indústria química há mais ou menos uns 20 anos, né? Sempre cuidando aí de projetos, paradas, operações em geral, manutenção, essa é a minha área. Área de risco, né? Tudo isso que você falou envolve risco, né? Eu acho que quando a gente vai se aprofundar no tema, mas tudo dentro de um negócio é sobre risco. Talvez as pessoas não consigam entender direito, mas é tudo sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é risco, né? É isso aí. E você, Cardoso? Fale de você. Vamos lá. Wester Cardoso, que é engenheiro, né? Estou aqui há 25 anos, trabalhando com projetos, paradas, projetos Greenfield, projetos Brownfield, paradas, um tema que a gente gosta muito. Além de tudo, sou pai do Caio, esposo da Carla, gosto muito de esportes e tento levar também a gestão de riscos, que é para a vida e para aquilo que eu tenho fora. Bacana. Vocês estudaram juntos? Engenharia? Não. Não? Se conheceram no mercado? Não tive esse prazer, foi no mercado. Eu conheci o Cardoso, acho que em 17 ou 18, alguma coisa assim, né, Cardoso? Que em Paulínia. Em Paulínia, quando eu trabalhava lá. Trabalharam juntos? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em um projeto específico em Cubatão. Em Cubatão, em 22 já. Já em 2022. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, Cláudio. Gestão de riscos de projetos no Brasil, né? Um tema relevante, talvez venha se ganhando mais relevância ainda, com tanta mudança de contexto, com tanta competitividade. Mas, afinal de contas, o que é risco exatamente? Não existe um consenso do que é risco, por incrível que pareça. É um tema que pode falar, todo mundo sabe o que é risco. Não existe um consenso. Eu gosto de usar a terminologia da ISO, né, porque ela acaba fazendo a coisa ficar um pouco mais simples de entender. Então, pela ISO, tanto a 9000 quanto a 31000, o risco seria o impacto da incerteza nos objetivos. Nos objetivos do quê? Do negócio, nos objetivos pessoais, nos objetivos de um projeto. Mas é sempre isso, linkando objetivos de uma forma muito fácil e o impacto que a incerteza pode causar nesses objetivos. Pode ser um impacto positivo, pode ser um impacto negativo. Quando é um impacto negativo, a gente chama de ameaça, ou muita gente chama de risco mesmo. Quando é um impacto positivo, a gente chama de oportunidade. Mas aqui cabe uma diferenciação também, que as pessoas confundem bastante, que é diferenciar risco, incerteza e questão. Do inglês o pessoal chama issue. É muito mais comum você ver issue log,
lista de issues do que questão, mas questão ou situação. O risco você consegue, de fato, mensurar. Né? Você fala de futuro e você consegue mensurar, de novo, o impacto da incerteza nos objetivos. A incerteza pura, ela não é mensurável ou não é totalmente compreendida. Vou dar um exemplo, Covid. Né? O Covid, a gente pode dizer, era um risco? Era uma incerteza. Né? Os especialistas sabiam que podia acontecer, mas não sabia exatamente quando ou de onde vinha ou o impacto disso. Mas a gente sabia que o mundo poderia ser assolado por uma pandemia a qualquer momento. Então era uma incerteza. E a questão ou issue, geralmente é aquilo que já aconteceu, que você tem que tomar uma decisão, um plano de ação agora. Né? Nós estamos falando muito mais de ser resiliente do que ter uma gestão de risco propriamente dito. As pessoas confundem muito isso, então é bom lançar luz sobre essas diferenças quando a gente está conversando, porque para cada uma delas tem um tratamento específico. Então, risco tem a gestão de risco, tem os protocolos, processos, frameworks para gestão de risco. Incerteza é uma coisa mais ágil, muito mais trabalhar a resiliência, né, e processos iterativos e rápidos. E o issue é o velho e bom plano de ação com PDCA, né, faça agora, 5W2H. E aí, Cláudio, você fala dos objetivos. O risco do risco é você não ter objetivos? Esse não deixa de ser um risco. De fato, quando você tem um empreendimento à frente, seja lá qual for, seja pessoal, seja na empresa, seja um mega projeto, qualquer um, os objetivos têm que ficar muito, muito claros. Essa é a parte fundamental do risco. Os objetivos, obviamente, quando você lista um objetivo, ele tem que ser SMART, né? Tem aquele acrônimo. Inteligente, né? Ele tem que ser inteligente, ele tem que ser SMART, ele tem que ser específico, né? Exatamente, mensurável, né? Ele tem que ser atingível, ele tem que ser realístico dentro de um contexto relevante e tem que ser limitado por um tempo, né? Um time frame. Isso é ser SMART. Quando você coloca dessa forma, com clareza, um ou mais objetivos, você começa a analisar o que pode dar errado para eu não atingir esse objetivo. Ou também, o que pode dar muito certo, uma oportunidade para que os benefícios através desse objetivo sejam alavancados. A gente tem que entender que a gestão de risco ela é uma espécie de custo-benefício, de análise de custo-benefício. O quão disposto você está, né, a colocar de recursos, o quão disposto você está de blindar determinada situação para que aquele risco ou não aconteça, ou caso aconteça, as perdas sejam as menores possíveis e os ganhos sejam alavancados. Então tem todo um ritual que as pessoas às vezes não entendem. Vou dar um exemplo do cronograma. Geralmente quando a gente fala de projeto, o pessoal vai logo no cronograma. Um milestone é um objetivo claro do cronograma. Então se você tem um cronograma a gente costuma ver cronograma com 1000 milestones, né? Projetos grandes. Cada milestone daquele é um micro-objetivo a ser atingido. Então, cada milestone pode ter um ou mais riscos relacionados e a gente tem que entender como blindar esses objetivos. Mas não só esses. Tem o objetivo do projeto, tem o objetivo do negócio, tem o objetivo estratégico, são vários objetivos e a gente tem que entender como é que eles se comunicam, se interrelacionam para que a gente possa entender os riscos, né? Perfeito, mas aí a gente está falando de frameworks, a gente está falando de metodologias, mas talvez a gente tenha um grande desafio, né, Cardoso, que é a mentalidade para gerenciar risco, que aí a gente está falando de pessoas, né, nesse contexto todo. Como é que se cria essa mentalidade de gerenciamento de risco? Qual é a opinião de vocês? Para mim tem que ter uma visão que é sistêmica, né? O Cláudio trouxe aqui, a gente falou objetivos do projeto, do negócio, da estratégia. Então, primeiro, a visão que é sistêmica, para a gente ter essa mentalidade. E você pode criá-la que é por camadas, né? Tem pessoas na organização que vai estar aqui envolvido em riscos que é do projeto. Outras no risco que é do negócio. Além disso, tem que ter também uma comunicação. Acho que essa mentalidade ela é criada pela organização. Tem que ter uma parte que é de liderança. A gente fala de pessoas, não tem como a gente esquecer o papel que é da liderança, né? A empresa ela tem que ter também um incentivo. Para mim está um pouco que é ligado ao incentivo ao erro, porque
Gerenciar projetos faz parte, você vai errar com algumas coisas. Agora, como que você consegue errar minimizando isso? É fazendo uma boa gestão que é de risco. Então, passa para mim um pilar de liderança, um pilar do olhar da organização, passa também um pilar de treinamento, porque a gente aprende muito a gerenciar riscos, mas tem métodos, tem forma de você quer fazer isso que seja menos que é burocrática e mais leve e, de fato, atingindo o que a gente quer, que é gerar valor ao negócio. Vamos falar agora de gerenciamento de riscos na engenharia, que é a expertise de vocês, né? 30 anos de experiência, de 25 a 30 anos de experiência, eu acho que dá para a gente fazer um depara. Se a gente tivesse que fazer esse depara da experiência de vocês com esse tema na engenharia, como que seria isso? E um para futuro. Para vocês, como é que vai ser o gerenciamento de riscos do futuro na engenharia? Olha, eu vou resgatar uma fala aqui do Cardoso sobre a coisa da mentalidade de risco que você trouxe, que para mim é super importante. Quando a gente fala de ferramentas, frameworks, etc., como você bem falou, a gente tem que levar em consideração a parte humana, né? Em engenharia, 99,9% é feito com pessoas, né? Muito pouco é feito com ferramenta. Mesmo as ferramentas que a gente usa foi desenvolvida por alguma pessoa. É importante que se crie um ambiente onde, primeiro, não se mate o mensageiro. As pessoas que trazem as notícias que a gente não quer ouvir, né? Essas pessoas devem ser, de alguma forma, deve ter esse comportamento reforçado. Então, num ambiente como esse, você cria o que a gente está chamando hoje de segurança psicológica, né? Que é o quê? É aquele senso comum de um grupo que você pode tomar riscos interpessoais, ou seja, você pode se expor sem qualquer receio de retaliação ou coisa do tipo. Quando você cria essa atmosfera, seja com engenheiros, seja com administradores, advogados, qualquer coisa desse tipo, os riscos vão começar a emergir, porque você vai começar a falar sobre temas que até então não seriam falados porque o chefe não quer ouvir. A gente vê muito isso. Existe, então, um estado de espírito para você elencar riscos? Existe o que a gente chama de cultura de risco, né? Como a gente começou a falar sobre esse tema, a cultura de risco, ela celebra, né, a forma como a organização lida com os riscos. O Cardoso falou que a coisa da liderança a gente chama do tone from the top, né? Ou seja, quem está lá em cima tem que ficar muito claro que essa pessoa toma decisões a partir de riscos, porque no final do dia a gestão de risco ela não pode ser separada, não pode ser um cluster. A gestão de risco ela tem que permear a organização toda e a tomada de decisão tem que ser baseada no risco. Então, qual é a finalidade da gestão de risco se não dar insumo para a tomada de decisão? Qualquer coisa diferente disso não pode ser considerado gestão de risco, né? Vai ser preencher lá um risk register, um heat map, deixar na gaveta, alguém de vez em quando consulta aquilo, nunca atualiza, porque não toma decisão baseada nisso. Quando eu olho a engenharia na forma como ela está hoje e o futuro, a gente está saindo de um conhecimento, tentar trazer um conhecimento tácito, né, do engenheiro e das pessoas que têm aquela experiência, para uma coisa mais data-driven, né, onde a gente vai conseguir, de certa forma, trazer tudo isso através de dados, banco de dados, modelagem matemática, etc. e tal, e o risco vai começar a ser uma coisa muito mais natural e muito mais simples de levantar do que hoje. Vou dar um exemplo simples do que a gente já vê acontecendo. Você vai fazer uma construção, hoje você usa o BIM para fazer uma construção, você não faz mais uma construção grande, né, uma obra relevante sem uso do BIM. E o que é o BIM? Na verdade, ele vai te trazer, ao invés de a modelagem, como a gente conhecia até um tempo atrás, ele vai trazer entidades lá dentro, reais, né, do ponto de vista de propriedades físicas reais, onde você vai ver a interação entre essas propriedades e vai antecipar os problemas. Isso já é gestão de risco, né? Então a engenharia vai ser sempre muito mais baseada em dados, modelos matemáticos ajudando, e aí tem diversos, né? Porque a gente sempre faz gestão de risco. Quando você vai numa fábrica, por exemplo, o pessoal da segurança do trabalho está fazendo gestão de risco.
segurança de processo também, segurança patrimonial também, pessoal do legal, né, do jurídico está fazendo gestão, todo mundo faz gestão de risco. Só que eu entendo que com a inteligência artificial e com toda essa coisa de dados que a gente tem disponível, a gente pode aperfeiçoar isso ainda mais. E na engenharia isso já é uma realidade. Entendi. E aí, quando vocês falam de cultura de risco, vamos falar mais sobre isso? Queria que vocês falassem mais um pouquinho de cultura de risco. O que você acha, Cardoso? Cultura de risco. O Cláudio trouxe aqui, primeiro é criar ambiente, né, para não matar o tal que é do mensageiro. Isso cria que é no dia a dia. Você tem que estimular a você trazer de fato aquilo que a gente entende que é risco, né? E tem hora que a gente ignora alguns riscos e esses riscos podem, que lá na frente, prejudicar o projeto, o negócio. Como que cria isso? Através de uma cultura onde que vai ter com mindset. Logicamente, é top-down, na minha visão. O board da empresa ou quem está na frente do projeto tem que estar incentivando isso que é no dia a dia, mostrando que é uma cultura onde que você pode falar, onde que você pode, de fato, colocar na mesa aquilo que pode gerar ou não. Eu vou dar um exemplo de um projeto que eu participei, uma construção de uma fábrica, que é de cimentos, que a gente ignorou um risco. E o risco, eu estava nesse projeto próximo lá de Curitiba, e o risco que a mão de obra, que é da Civil, vinha de um outro canto do Brasil, que não estava acostumado com o frio. A obra parou por falta de chuveiro elétrico, porque o time que é da Civil queria tomar banho quente. Então, era algo que alguém trouxe no começo e falou, não, isso aqui... Então, lá atrás, foi em 2011, a gente ignorou, não estava aberto, né, para alguém colocar isso que é na mesa. A gente sempre começa com uma obra, o que a gente pega? Né? O índice é pluviométrico, vai chover quando que eu faço a civil, índice que é de vento para quando tiver a montagem que é mecânica, e a gente ignorou um risco banal, talvez simples, que era com o momento mais frio do ano ia ter uma mão de obra que não estava acostumado com aquele tipo de ambiente. Então, de fato, a gente precisa incentivar a ter uma cultura que coloque todos os riscos, seja os mais que é banais, ou seja, aqueles mais conhecidos que a gente tem aqui em projetos. Trazendo um pouco, além de trazer a cultura de risco, trazer também a cultura de data-driven. Cada vez mais a gente tem uma abundância de dados e a gente ignora dados. Então a gente tem que trazer essa cultura, colocar ela à tona, porque o futuro já está aqui, né? Hoje, se você quiser, além da IA, tem uma série de dados históricos de grandes projetos que é no mundo afora. E aconteceu talvez o pior, colapsou, que explodiu, aconteceu. Então tem uma série de coisas que você pode trazer para o seu que é dia a dia. Eu vejo uma evolução em uma série de áreas da empresa, segurança de processo, segurança patrimonial, e a gente tem que trazer essa cultura, trazer esses dados, isso tem que ser parte presente no dia a dia, reuniões, workshops, que tudo mais. Interessante, Cardoso, essa sua fala, porque assim, para se criar, para se elaborar, criar uma cultura de risco, a gente tem que ficar muito conectado às pessoas, né? Sim. E à cultura das pessoas. Então, quando você traz esse exemplo da obra, do frio, das pessoas que não estavam adaptadas, as pessoas estão no centro, né? E isso está mais à tona nesse debate sobre cultura de risco na engenharia do que já teve um dia? Vamos falar um pouquinho desse contexto que hoje a gente fala tanto em colocar as pessoas no centro e parece que isso tem tudo a ver com cultura de risco na engenharia também, né? O contexto importa, né? A primeira, quando você pega a ISO 31000, ela começa assim, a primeira coisa para você fazer numa análise de risco, para fazer a gestão de risco, é estabelecer contexto. Eu vou dar um exemplo simples. Quando você pergunta para uma pessoa sobre uma parada, né? Qual o principal risco da parada? A pessoa fala, chuva. A chuva não é um risco. A pessoa precisa entender como é que se constrói o risco. A chuva é só um evento. Se essa parada for em julho ou agosto, são meses mais secos, a chuva não vai atrapalhar.
Se essa parada for em janeiro ou dezembro, muito provavelmente a chuva pode impactar. Mas digamos que essa parada acontece indoor, acontece num lugar fechado, essa chuva não atrapalha. Então, é importante que você crie contexto para explicar sobre o risco. Um risco, geralmente, ele é descrito da seguinte forma: tem uma causa, tem um evento incerto a partir dessa causa e tem uma consequência. Se você não tiver claro isso, você não tem um risco descrito. Só que as pessoas precisam ser educadas para isso, para entender isso. Caso contrário, elas vão trazer a informação pela metade. Ou ainda melhor, né, o líder precisa ser aquele cara que vai fazer a pergunta certa para poder buscar o risco, porque todo o conhecimento está lá na base. Todo mundo sabe tudo. Né? E quando você não ouve as pessoas, você perde um mais forte ativo, né, de um projeto, mais forte ativo de uma organização, que é o conhecimento que está lá, aquele conhecimento tácito. Então, um bom líder, né, voltado a uma cultura de risco, ele vai fazer perguntas boas. E ele vai saber estruturar como esse risco deve ser verbalizado. Ele vai entender exatamente os receios de cada pessoa. Além do contexto e dos objetivos que a gente já falou, e como é que a gente define contexto? Você pode definir de várias formas, mas a ISO fala assim, ó, usa o SWOT para entender quais são as ameaças internas e externas, as suas fraquezas e fortalezas. Usa um PESTEL que fala sobre a parte política, né, parte ambiental, legal, tecnologia, jurídica. Mistura tudo isso para entender, para te dar insights do que tem por aí. Aí você vai ter o contexto. Né? Isso só se faz com pessoas, Karine. Isso não se faz com máquina. Né? Isso, por mais dados que a gente tem, etc., as pessoas estão, de alguma forma, conectadas com tudo que está acontecendo e elas trazem. Mas para elas trazerem, o líder precisa ser, né, aquele cara que faz as boas perguntas, que tem uma abordagem mais socrática, vamos colocar dessa forma, né, mais apoiado em maiêutica do que perguntas fechadas. Ou seja, o cara está com uma curiosidade genuína para entender o que aquilo pode trazer de benefício para o negócio, e esse time tem que se sentir muito à vontade para isso acontecer. Então, o contexto importa. A gente fala em segurança do trabalho, né, recentemente, que, por exemplo, culpabilizar as pessoas não leva a nada. Né? Como a liderança reage é o mais importante. Então, se a gente está buscando oportunidades dentro de processos, se a gente está querendo uma gestão melhor, a gente tem que estar com as pessoas do nosso lado, seja na engenharia, seja em qualquer área. Mas o que a gente vê muito forte acontecendo é isso, um movimento da gente explorar a coisa da segurança psicológica para que as pessoas possam se expressar livremente, né, e trazer todos os temas que são difíceis, né, de discutir, mas que são necessários, são relevantes para que a gente blinde o projeto, a organização, qualquer coisa desse tipo, contra surpresas desagradáveis, e isso só vem através das pessoas. Não, Karine, eu tenho um ponto aí, que é o ponto do... O líder tem que ter uma escuta ativa e tem que estar também acessível. Porque, além dele fazer a pergunta certa, ele tem que criar ambiente para que não inibe as pessoas de colocar o que tem na mesa, os pontos, porque a base que está com o conhecimento, é a base que está lá no dia a dia, que enfrentando a chuva, enfrentando as burocracias que as empresas têm que é necessário, enfrentando a falta de uma mão de obra qualificada, enfrentando a falta de que é material, os desafios que é da logística. Então, a primeira coisa, ele tem que estar acessível. Ele tem que criar um ambiente que tenha acessibilidade. E eu falo muito de rotina, muito de organização. Ele tem que criar mecanismo para que isso tenha uma escuta, seja dele diretamente, ou que a cultura, de uma certa forma, isso chegue nele para tomar a decisão mais assertiva possível. Se ele ficar naquele pedestal, eu estou aqui na minha sala, no ar-condicionado, tomando as decisões, talvez de um mundo corporativo, e não viver de fato a operação, ou não quer viver de fato aquele ambiente onde que está sendo construído esse projeto, ou que está sendo executada aquela que é parada, fica mais complexo dele assimilar e tomar a decisão correta.
Muito interessante, porque a gente está falando de cultura de risco na engenharia, e aí eu estou frisando muito essa questão do aspecto humano, porque é uma pauta hoje, né? Como que a gente vai trabalhar o futuro da engenharia e o futuro do gerenciamento de projetos se a gente não tiver gente, se a gente não tiver competência humana, atitudinal, né? Porque para desenhar contextos ou para entender contextos com sensibilidade, a gente precisa de gente boa, né? Gente afim de fazer alguma coisa para fazer diferente e para ajudar as indústrias a fazerem cada vez melhor, principalmente nesse contexto aí de pautas cada vez mais voltadas para ESG, energia renovável, etc. Nesse sentido, quais competências que vocês acham fundamentais para se trabalhar com gerenciamento de riscos de projeto? Bom, primeiro, pensamento sistêmico. Eu acho que você não consegue sequer definir o risco direito se você não tem uma abordagem sistêmica, ou seja, você não consegue enxergar as coisas como mecanismos e ou processos. Né? As coisas têm uma relação de causa e efeito, às vezes não são tão claras, mas quando você tem as pessoas adequadas para discutir isso, você consegue trazer tudo isso para a superfície e tratar. E aí vem o segundo ponto, diversidade é importante. Geralmente na pauta de engenharia você vai ver, o engenheiro tem um perfil muito específico, né? Eles são basicamente cartesianos, mais voltados a uma determinada forma de lógica e etc e tal. E pode parecer que isso é muito bom, e mas causa uma visão meio de túnel em alguns momentos. Então você precisa de gente não só da engenharia para poder conversar sobre os riscos e o ponto de vista de cada um. Então a diversidade é uma pauta importante para ser trabalhada. Você vai trazer sempre visões distintas e essas visões vão contribuir muito. Além disso, cada vez mais, como a gente falou de dados, né, cada vez mais é necessário que as pessoas tenham contato com probabilidade estatística, com modelagem. Então essa visão também é importante, essa é uma competência de análise de risco. Aí, o risco ele é o seguinte, né, você tem que identificar, então a gente falou sobre identificação, precisa de diversidade, precisa de ter aquele ambiente psicologicamente seguro para que as coisas venham. Você tem análise, que é uma coisa mais exata e feito ali pelo pessoal que conhece de probabilidade, que conhece de modelagem matemática. Aí, mas você tem as respostas, tem o plano de ação. As respostas para os riscos, as competências que precisam aí são as competências da gestão. Desde a liderança, mas a condução dos processos, uma capacidade muito forte de fazer trade-off, porque é sempre uma análise de custo-benefício. Vou dar um exemplo simples aqui. Eu tenho que sair de Santos e vir para cá para fazer esse podcast. Eu tenho um objetivo claro. Eu saí de Santos e até São Paulo, até Alto de Pinheiros, no dia tal, vai durar tanto tempo e eu tenho que cumprir esse objetivo. Quais os riscos que eu posso enfrentar nessa jornada? Então, vou abastecer meu carro, vou sair antes, porque eu sei que São Paulo tem esse trânsito caótico. Eu vou fazer tudo para blindar esse negócio. Só que se eu não fizer de forma planejada, mesmo tendo mapeado os riscos, não vai adiantar nada, porque a gestão de risco é pura execução. E aí entra um outro ponto que eu trago, ele é muito delicado de discutir, porque as pessoas não entendem direito sobre isso. Em português é muito difícil explicar, as pessoas usam um pouco essa palavra. Complacência. Complacência é o assassino silencioso, então as pessoas não podem ser complacentes. O que eu quero dizer com isso? Complacência é aquele comportamento que você vai tolerando as coisas. Sabe? Você vai tolerando porque nada de ruim acontece, até o momento que acontece. Quando aconteceu, aí você vai buscar ou um culpado, ou vai fazer uma análise de causa, mas na verdade o que corroeu todo aquele sistema que você preparou foi a tua complacência. Que não tem nenhum casamento com a cultura de risco, né? Total, né? O ser complacente ele não tem espaço, não deveria ter espaço para ser um tomador de decisão. Porque a complacência é isso, eu exploro o desvio até onde for possível,
sendo que nada vai dar errado. A partir do momento que deu errado, já temos um problema. Então, essa tolerância, né, ao desvio constante também é algo que deve ser policiado no gestor gestor em geral, mas o gestor de risco principalmente, porque o risco ainda não se materializou. É aí onde você tem que trabalhar as suas contingências. E você tem que fazer trade-offs o tempo todo. Por exemplo, empresas enxutas, muito enxutas, elas querem pouquíssimos colchões, pouquíssimos buffers, pouquíssimas reservas, concorda? Só que existe um ponto ótimo entre resiliência e a empresa ser lean. Para você ter resiliência, você precisa de algum buffer. Né? Uma empresa de logística não consegue se virar num mercado como o nosso, cheio de incerteza, com um monte de pedido acontecendo, se não tem um estoque. Então, esse é um buffer. Um cronograma, ele não vai conseguir, você não vai conseguir entregar aquele projeto na data se ele não tiver alguns colchões para amortecer as incertezas. Então, esses trade-offs têm que ser feitos o tempo todo. Então, precisa de um pensamento sistêmico, né? Tanto para o analista quanto para a pessoa que toma a decisão baseada em risco. Legal, Cardoso. Eu posso também complementar? Eu quero que você complemente, mas o Cláudio fala muito do perfil do líder. Né? O líder tem que ser resiliente, tem que ter essa visão sistêmica, tem que permitir menos essa complacência, até para ajudar no processo de amadurecimento, né? Exato. Eu queria que você completasse também do ponto de vista dos jovens engenheiros. Tá bom. O complemento que eu tinha, além de tudo, né, que jovens, que engenheiros, a gente fala muito de que é exatas, né? Dados, que é visão que é sistêmica, pensamento pensando que em processo, mas eu trago também algo novo que é comunicação. Porque cada vez mais esses projetos, essas paradas, que antigamente você fazia uma construção de uma fábrica que a comunidade que não estava próxima. Eu tenho um cliente aqui em Santo André que você olha hoje, a comunidade é uma rua. Então você ia fazer uma intervenção na fábrica 40 anos atrás que não tinha a comunidade, você falou, pô, eu posso fazer barulho, eu posso fazer qualquer hora porque eu não tenho. Então os projetos eram, vamos dizer, no interior que é do país ou era nos grandes centros onde que não tinha uma comunidade. Então você vai ter que ter esse que é profissional, uma capacidade de comunicação, porque você está gerenciando projetos onde que as cidades cresceram, você está gerenciando projetos onde que a legislação hoje é mais que é severa, a legislação ela está voltada para uma pegada ESG, a gente quer que esse mundo seja um mundo que é melhor para os nossos filhos, então cada vez mais você vai ter que pensar, fazer projetos que tudo mais. Então eu vejo um poder de comunicação, de articulação. Uma outra coisa que ele falou de contexto é saber também esse contexto, né? As pessoas hoje elas querem ser tratadas de uma forma diferente. Então esse novo profissional, além de se especializar com dados, engenharia, física e matemática, saber que a gente vai ter um tratamento humano diferente do que tinha no passado, que era ignorado, vamos assim dizer, e hoje não. Então hoje poder de comunicação, tratamento que é de pessoas, articulação, porque você vai ter que gerenciar projetos e paradas. Antigamente a gente estava lá com o mundo de engenharia, só eu, o cara da confiabilidade, da manutenção, que é do planejamento. Você tem que envolver a área de comunicação, a área de relação institucional, você tem que relacionar com o sindicato para saber o momento, a hora, a mão de obra que vem, o exemplo que eu dei, né? A falta de chuveiro elétrico, tem hora que agora você vai ter que falar com o sindicato, eu vou ter que fazer aquela parada, aquele projeto, num momento que está acontecendo uma série de coisas. Então, esse poder de articulação de comunicação, para mim, é fundamental. Muito bom. E gerenciamento de riscos é apenas para as indústrias maduras? Ah, não. Gerenciamento de risco é, para nós, enquanto pessoa física, para a padaria ali da esquina, para o dono do estacionamento, risco está em todo lugar. Eu costumo dizer, né, um aprendizado meu da mesma forma, a gente conhece aquele ditado, na beleza está nos olhos de quem vê, o risco também está nos olhos de quem vê. Então você precisa entender o teu negócio, entender os objetivos que te movem, né, tuas metas, os benefícios, tudo isso, fazer uma boa gestão de stakeholders, como o Cardoso trouxe,
colocar tudo isso nesse caldeirão e entender que a gestão de risco, ou qualquer coisa voltada a risco, ela não tem outra função que não aumentar a chance de sucesso de algo acontecer, no caso do objetivo ser atingido. Então, se a gente parte da premissa que a principal função é aumentar a chance de sucesso de atingir os objetivos, serve para tudo e para todo mundo. Eu tenho uma ambição que talvez seja um pouco difícil agora de falar sobre isso, mas que a gestão de risco seja ensinada no nível mais básico profissional. Claro, né, com a profundidade que precisa para aquele momento. Mas é algo que é complementar à gestão. A própria definição de gestão, né, que é você usar bem os recursos da organização através de processos como liderança, planejamento, etc., etc., para maximizar resultados, mas, além disso, evitando os riscos e potencializando as oportunidades. Então, já é intrínseco. Todo e qualquer... Eu fiz MBA em gestão empresarial, MBA em gestão de projeto, certificação em gestão de projeto, mestrado em gestão empresarial. Em todos eles eu vi muito pouco sobre gestão de risco. Ou quando tinha, era muito en passant, porque as pessoas não estão se especializando no tema. Mas é relevante. Se você vai para uma área, como a área financeira, todo mundo lá é mestre em gestão de riscos. Todos conhecem. Faz parte da cultura do setor, né? É parte da cultura do setor. É um setor extremamente regulado, né? E tem o Banco Central daqui, tem o BIS, né? Que é como se fosse o Banco Central dos bancos centrais. Tem norma para isso, o risco é declarado, é calculado, etc. A gente ainda vai chegar lá na indústria, mas o que eu vejo é que a gente tem uns passos ainda para galgar. E se na indústria está assim, você imagina para o dono daquela padaria do estacionamento que a gente falou lá. Eles vivenciam risco no dia a dia, vão aprendendo como lidar com isso, criam barreiras e salvaguardas para que não aconteça novamente, mas de uma forma bastante empírica. Então a gestão de risco está lá. Ela só não, talvez ele só não chame de gestão de risco. Porque não está sistematizada, exato, né? mas a coisa está lá. E é importante entender que a gestão de risco ela não é um processo com início, meio e fim. Ela é um ciclo completamente iterativo. Né? Você está em todas as fases, quase que ao mesmo tempo, e a comunicação, como bem trazido pelo Cardoso, permeando tudo isso. Porque tem que ficar claro para os stakeholders, para a organização, para as pessoas que estão trabalhando no projeto ou na operação, quais riscos tem ali. Não, achei sensacional essa fala do Cardoso, referente aos stakeholders, porque geralmente para projetos de engenharia, quando a gente pensa, né, na gestão de riscos, parece que é daquele projeto específico, né, da parada, da obra, mas para você fazer uma parada, você tem que, às vezes ou quase sempre, né? Sempre. Que extrapolar, né? Extrapolar, né? É muita gente para a gente articular. Você tem que conhecer todos os atores, desde todo mundo que está intramuros, mas depois, o cliente. Se a planta está parada, vai faltar produto para o cliente. Então, como é que você tem que suprir aquilo? A área comercial. A mídia, muitas das vezes, dependendo da atuação que você faz, você tem que ter um contato com a mídia para evitar, né, enfim, ruídos e tudo mais. Então, você tem que compreender todos os atores. Isso faz parte de definir o contexto. Muito interessante, porque parece que é um trabalho realmente feito com diversidade, com diversas pessoas pensando juntas, né? De diversas áreas diferentes. Gente, a gente já está agora caminhando para o final dessa conversa, tá? Mas a gente está conversando sobre engenharia e o nosso podcast é Engenharia que Transforma, né? O podcast da Timenal, que é uma empresa de engenharia e gestão de projetos. E a gente está falando com 2 líderes da área. Como que vocês se atualizam e como que vocês se inspiram? Conta pra gente, Cardoso. Já sei que esporte é um forte seu, né? Você se inspira assim? De fato, eu vejo muito assim, a questão do que esporte, todos que aqui me conhecem sabem, né? Acordo 4h30, que é da manhã, vou que é pro mar, que eu faço tudo antes. Hoje eu vim que é de Vitória cedo e fiz o meu que esporte antes de começar. Meu Deus, qual rotina. É o risco disso, 4h30 da manhã. Então vamos lá. Para mim, o que eu vejo nisso? Para mim é disciplina. O nome disso que é disciplina. E tratar gestão de risco, se você não tiver disciplina,
você vai perder o time. Que tem riscos que acontecem numa fase inicial, que é projeto. Se você não quer tratar, vai acontecer algum item que é lá na frente, que pode ter um impacto de custo, pode ter um impacto de prazo, pode ter um impacto de qualidade. Então, o quanto antes se ter disciplina. Então, voltando à pergunta, como que eu me atualizo, né? Eu falo muito para o meu time, né? A carreira de cada um é que cuida. Eu acho que eu vim lá da década de 80 e de 90 que ficava naquele mundo que achava que a empresa ia fazer por mim. E eu já desde novo falei, não, cara, a minha carreira, ela é minha. Eu tenho uma empresa chamada W Cardoso, que em novembro agora que é 18 anos que presta serviço, que é para Terminal, mas a W Cardoso eu tenho que ter a disciplina de me atualizar. E como isso? Hoje a gente deu um exemplo, né? A gente vindo para cá, eu posso estar ouvindo um podcast, eu posso estar lendo, eu posso estar usando a tecnologia, né? Se você pegar o seu celular hoje mais simples que tem, todo sábado ou domingo ele te manda ali quanto tempo que você fica preso nele. Se eu utilizar parte desse tempo para me atualizar, eu falo isso também muito com o meu time, na Terminal a gente tem uma plataforma de treinamentos que eu pergunto, o Netflix está atualizado? Ok. E a plataforma de treinamentos? Ela está ali, online, você pode fazer no trânsito, você pode fazer saindo do trabalho e voltando, pode fazer no sábado e no domingo. Qual o seu compromisso com a sua carreira? Então, o compromisso, Karine, é com a disciplina. Disciplina de estar lendo, disciplina de estar participando, a disciplina de ser curioso. Acho que o Cláudio comentou, né? O líder tem que ser curioso, ele tem que fazer a pergunta certa. Então, se você não tiver a curiosidade, você não vai estar se atualizando. Então, essa é a forma que eu utilizo e está dando certo. Muito bacana. E você, Cláudio, quer indicar alguma leitura que tenha te inspirado aí nessa liderança? Olha, eu gosto quando o Cardoso fala sobre disciplina. Para mim, de fato, a disciplina é o remédio amargo contra a complacência. A disciplina é você cumprir o que foi prometido, né? Eu tenho estudado muito sobre tomada de decisão em geral. Porque a gente precisa entender que o ser humano, o nosso cérebro é uma máquina super eficiente, mas ela é eficiente para duas coisas. Ela é eficiente para economizar energia e para obter prazer. Então, o teu cérebro vai fazer de tudo para que você economize energia ou obtenha prazer de alguma forma. Quando você entende isso, traz uma certa clareza para entender os teus comportamentos. Então, por exemplo, a gestão de risco e a disciplina do risco consome muita energia. Então é quase certo que o teu cérebro não vai querer fazer isso, a não ser que você tenha muita certeza do valor e do benefício através daquilo. Quase sempre você vai fazer as coisas no automático. A gente passa mais de 95% do tempo no automático. Então, um livro que eu gostaria, se eu tivesse que indicar, né, ele talvez não seja uma leitura tão prazerosa, mas ele traz, ao final, insights muito bons, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele tem tudo a ver com risco, ele tem tudo a ver com projeto, apesar de ser um livro de economia comportamental, mas ele está ligado a tudo isso. Se você pegar o último livro do Bent Flyberg, que é um professor que estuda basicamente por que os projetos deram errado no mundo todo, você vai ver que a maior parte do que ele fala é baseado na teoria do prospecto do Kahneman e do Tversky, que eles ganharam o Nobel por conta disso. Então, esse livro, Rápido e Devagar, ele mostra para você que tomadas de decisões baseada no que ele chama de sistema 2, ou seja, que você tem que colocar mais energia do teu cérebro para poder fazer, mais cálculo, é mais difícil para o ser humano. Ele vai procurar sempre estar no automático. Sempre. Porque ele quer economizar energia, não é porque é ruim. Então, sabendo disso, a gente consegue criar, né, situações e criar processos onde a gente garanta que a pessoa, se tiver que usar o sistema 2, ela vai usar o sistema 2, e se tiver que usar o sistema 1, ela vai usar o sistema 1. Exemplo simples. Se eu tiver que fazer uma atividade de risco durante uma parada, um projeto,
eu tenho que blindar o executante de todo e qualquer risco e deixar ele focado na atividade dele para que ele tenha tranquilidade para fazer aquilo da melhor forma possível. Então, é muito importante a gente trazer, né, dessa literatura toda, desse conhecimento que está disponível hoje, aplicações práticas, entender como é que isso se relaciona no nosso dia a dia. Então, eu procuro me atualizar muito lendo e tendo contato com os grupos do LinkedIn. Para mim, o LinkedIn é fantástico. Muito do que eu sei de conhecimento atual veio através do LinkedIn, por ou indicação, um grupo, discussão, enfim. Mas eu me inspiro a partir da aplicação prática desse conhecimento. Quando eu coloco aquilo na prática e vejo, isso funciona, isso faz sentido, isso me dá mais motivação para buscar. E aí é um ciclo virtuoso. Muito bom, essa conversa sobre cultura de risco, o desafio da gestão de riscos de projetos foi extremamente esclarecedora para mim, porque eu estou levando um monte de dever de casa para a engenharia da minha própria vida, tá? Eu acho que faz algum sentido, não é isso? Com certeza, total muito sentido. Bom, eu achei excelente. Falamos sobre liderança, falamos sobre mentalidade para liderar, para se estabelecer cultura de riscos. Falamos sobre pessoas nesse contexto, stakeholders, capacidade de comunicação, né, Cardoso, que é um valor importante na Time-Now, né? Eu acho que vale a pena a gente falar que nós somos uma empresa de pessoas, Sim. né? São 2.500, né, colaboradores e por aí. Então, somos uma empresa de pessoas. E eu quero agradecer vocês por essa conversa muito enriquecedora. Chegamos ao fim de mais um episódio do Engenharia que Transforma, o podcast da Time-Now. Agradeço novamente a vocês, Cardoso e Cláudio, por participarem dessa discussão, compartilhar esse conhecimento, essa visão de vocês. Foi uma conversa muito produtiva para líderes, para futuros engenheiros, aqueles que vão rapidamente, né, participar da cultura de riscos aí que vocês já estão cimentando nas organizações, nas indústrias, né? E, pessoal, não se esqueçam de seguir o Engenharia que Transforma no Spotify, no YouTube, aproveitem, vamos lá, interajam com a gente, contem o que vocês acharam do nosso episódio nas nossas plataformas de redes sociais, acompanhe também a Time-Now nas redes sociais, e obrigado pela audiência e até a próxima.